Olá, eu sou a professora Priscila Guedes e nessa aula nós vamos ver mais um exemplo em que a gente quer buscar a inversa de uma transformação linear. Então, para isso, nós consideramos a transformação linear no plano T3 de x, y, que ela é na forma matricial o produto da matriz 2, 0, 2, 0 pelo vetor x, y. Ou seja, essa transformação ela vai levar o vetor x, y no vetor 2x, 2x. Então, aqui, ó, no plano cartesiano, nós vamos ver o que essa transformação vai fazer com os vetores canônicos. E1, que é o vetor 1, 0, e o vetor E2, que é o vetor 0, 1. Bem, se eu tenho o vetor 1, 0 e ela vai levar no 2x, 2x, então ela vai levar no vetor 2, 2, né? Vou marcar ele aqui, ó, abscissa 2, fazer um tracejado para orientar, ordenada, também 2. Então, o T3 do canônico é 1. É esse vetor em amarelo aqui. T3 do E1. E o E2? Bem, o E2 é 0, 1. Se o x é igual a 0, então ele vai levar no 2 vezes 0, 2 vezes 0, ou seja, ele vai levar no 0, 0, no vetor nulo. Então, apenas esse ponto aqui, ó, vou puxar uma setinha, é T3 de E2. Então, olha o que a transformação T3 fez. Ela pegou o quadrado de lado 1, formado pelos vetores canônicos E1 e E2, e ela transformou, na verdade, apenas num segmento, né? Ela transformou algo que era bidimensional numa coisa de uma dimensão apenas. Bem, então agora a gente tem que tentar responder a pergunta: será que existe uma transformação linear do plano, a qual a gente vai chamar de T4, de tal forma que ela pegue as imagens dos vetores através da transformação T3 e retorne a esse vetor? Ou seja, existe uma T4 de forma que a composição da T4 com a T3 de x, y seja igual ao próprio x, y? Bem, no exemplo anterior, a gente conseguiu verificar facilmente para os vetores canônicos quem seria essa transformação. Mas aqui não está tão imediato assim. Então, o que a gente vai fazer é usar o recurso algébrico. Vamos ver isso no próximo quadro. Bem, então aqui eu tenho a transformação T3. 2, 0, 2, 0 vezes x, y. Vou considerar que exista a transformação linear T4 de tal forma que a matriz associada a ela, eu vou dizer que é a matriz ABCD vezes o vetor x, y. Bem, o que a gente quer que aconteça é que a composição de T4 com T3 de x, y seja igual ao próprio x, y. Bem, T4 de T3 eu vou obter multiplicando a matriz associada a T4, ABCD, pela T3, matriz associada é 2, 0, 2, 0, pelo vetor x, y, e isso tem que ser o próprio vetor x, y, que a gente pode escrever como produto da matriz identidade
1, 0, 0, 1 por XY, né? Bem, então, preciso fazer o produto dessas duas matrizes para sabermos qual é a matriz associada a essa composição. Então, nós teremos primeira linha, primeira coluna, 2 vezes A mais 2 vezes B, então 2A mais 2B. Primeira linha, segunda coluna, A vezes 0 mais B vezes 0, 0. Segunda linha, primeira coluna, 2 vezes C mais 2 vezes D. E segunda linha, segunda coluna, 0 vezes C, 0, mais 0 vezes D, 0. Então, esse produto resultou na matriz 2A mais 2B, 0, na primeira linha, 2C mais 2D, 0. Quando multiplicarmos essa matriz por qualquer vetor xy do plano, nós precisamos obter o próprio xy. Ou seja, para que essa igualdade seja verificada, essas matrizes precisam ser iguais. Então, 2A mais 2B, 0. 2C mais 2D, 0. Tem que ser igual a 1, 0, 0, 1. Matrizes são iguais quando os seus elementos, nas mesmas posições, são iguais. Bem, mas então nós temos um problema aqui. Porque se a gente observar o elemento 2, 2, segunda linha, segunda coluna de cada uma delas, na primeira, esse elemento é 0. E na segunda, esse elemento é igual a 1. 0 não é igual a 1, obviamente. Então, a gente chegou a um absurdo. Porque 0 é diferente de 1. Bem, então o que isso significa? Isso significa que não existe uma transformação T4 que atenda a composição com T3 ser igual ao vetor XY. Bem, nas próximas aulas, a gente vai estudar um pouco mais sobre as transformações lineares e ver como as transformações das áreas das figuras planas podem se relacionar com a existência ou não de uma transformação inversa, né? Lembrando que o nosso primeiro exemplo na aula passada, nós transformamos, a transformação levou o quadrado de lado 1 num quadrado de lado 2, e aqui a transformação T3, ela levou o quadrado de lado 1 num segmento, né? Ou seja, numa figura de área 0. E aí, fiquem com a gente e assistam nossas próximas aulas para saberem um pouquinho mais sobre as transformações lineares. Até lá!